Arrebatamento da igreja. Eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Estamos terminando um curso sobre Apocalipse, versículo por versículo. E esse assunto é o que, no nosso contexto brasileiro, tem sido geralmente mais relacionado ao livro de Apocalipse. E para fazer um esclarecimento a respeito dessa doutrina da igreja, a doutrina do arrebatamento, eu trago aqui um texto de São João Crisóstomo, que nos dizia a respeito do arrebatamento: qual será a disposição deles quando virem os outros serem arrebatados para o alto e eles abandonados? Ao virmos a terra abrir-se, repleta de todos eles, ao ouvirmos a trombeta, a voz do arcanjo mais argentina do que qualquer trombeta, ao verificarmos que o céu se contrai e que se apresenta o próprio Deus, Rei universal, qual será a nossa disposição? Se tanto nos aterroriza a morte corporal, quando vier a eterna, de que modo não nos afetará? Se não nos emendarmos, nos arrependermos, mas continuarmos maus, dize-me, não afligirá o suplício? Certamente respondes, é conveniente até que confira benefícios além dos méritos. Estes são, de fato, verdadeiros e, sem dúvida alguma, advirão. Quanto aos suplícios, não se realizarão absolutamente, mas existem apenas para ameaçar e incutir medo? Não sei de que maneira vos haverei de persuadir. Se disser que o verme deles não tem fim e o fogo não se extingue, conforme Marcos 4:45, se afirmar que descerão para o fogo eterno, se apresentar o rico que já está punido, direis que tudo isso não passa de ameaças. Como hei de vos persuadir? Trata-se de pensamentos satânicos, a prometerem em vão a graça para vos tornar preguiçosos. Como os expulsaremos? Como expulsaremos tais pensamentos? Seja o que for que extrairmos das Escrituras, direis que são ameaças. Todos vós ouvistes falar do dilúvio. Acaso foi narrado para ameaçar? Não aconteceu, não se realizou? Os contemporâneos do dilúvio também proferiram muitas dessas objeções durante o espaço de 100 anos, enquanto era fabricada a arca e se ajuntavam as madeiras, e o justo clamava, ninguém acreditava. Mas visto que não creram nas ameaças em palavras, sofreram realmente o suplício. O mesmo nos sucederá se não acreditarmos. Por isso o Senhor compara sua vinda com os dias de Noé. Alguns não creram no dilúvio e assim também não se crê no dilúvio do fogo eterno. Acaso se tratava de ameaças? Não se tornaram fatos? As palavras da Escritura são mais dignas de fé do que as coisas visíveis. Essas palavras de São João Crisóstomo soam fortíssimas em nossos dias. Primeiro porque ele localiza o dia do arrebatamento da igreja como sendo o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Comparando os nossos dias, os dias em que ele viveu,
e todos os demais dias da história com os dias que antecederam o dilúvio, a época de Noé, São João Crisóstomo, assim, evidencia que o dia preciso do arrebatamento da igreja será o dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. O dia do juízo final. O último dia no qual todos serão julgados e os justos serão aprovados e os ímpios serão condenados ao fogo eterno, ao dilúvio do fogo eterno, como dizia São João Crisóstomo. Pois bem, ele ainda nos fala sobre a racionalização humana de todos os dias, como algo que ocorreu na época do dilúvio e como algo que ocorre agora, na época em que ele vivia e ocorre até hoje. As pessoas perguntam, respondem à pregação sobre o arrebatamento da igreja no dia da segunda vinda de Cristo, dizendo que será conveniente ao Senhor conferir benefícios além dos méritos. Ou seja, mesmo aqueles que não tiveram mérito para entrar na vida eterna e gozar do paraíso e dos novos céus e da nova terra, esses receberão, quem sabe, no dia do juízo, benefícios. Ou seja, a misericórdia divina poderá salvar mesmo aqueles que não merecerem, que não tiverem méritos, que não tiverem agido conforme a palavra de Deus, a obediência aos mandamentos. Aqueles que se confiaram apenas na fé, na graça divina, no benefício da misericórdia divina. Pois bem, essa racionalização humana é uma das mais perversas. E São João Crisóstomo apresenta o fato de que essa racionalização já existia nos dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio. E ele caracteriza esse tipo de racionalização como pensamentos satânicos, a prometerem em vão a graça para vos tornar preguiçosos. Veja que ele está se referindo sempre à igreja. Ele está dizendo que aqueles que fazem parte da igreja podem sim cair da graça. Aqueles que fazem parte da igreja podem sim não merecer a graça de Deus, não estarem à altura da graça de Deus, da graça de Cristo, ok? Portanto, a pregação do sola gratia, só a graça salvará, São João Crisóstomo apresenta como sendo uma racionalização humana, como sendo algo que é absolutamente relativo e não absoluto. O absoluto de Deus é salvar mediante a graça, salvar pela graça mediante a fé, não sem as obras, não sem os méritos humanos, não sem que aquelas pessoas que fazem parte da igreja se esforcem, abram mão da preguiça espiritual, lutem pela sua salvação no seio da igreja. Essa é a grande perspectiva de São João Crisóstomo a respeito do arrebatamento da igreja. E ele assim conclui a sua fala, dizendo: por isso o Senhor compara a sua vinda com os dias de Noé. Alguns não creram no dilúvio, e assim também não se crê no dilúvio do fogo eterno. Ele está falando para as pessoas da igreja, aquelas pessoas que infelizmente estão na igreja, mas não acreditam mais no inferno, no fogo eterno, na segunda morte. Clara no Apocalipse, no livro de Apocalipse e em todo o Novo Testamento. É algo que está presente no ensino de Jesus e no ensino dos apóstolos e na revelação do Apocalipse. Pois bem, ele diz:
não se trata de ameaças? Sim, as ameaças têm sim utilidade. Deus nos ameaça no sentido de que a sua palavra é forte para nos mover da preguiça espiritual para uma vida de luta pela nossa salvação. As palavras das Escrituras são dignas de fé, termina assim São João Crisóstomo. Portanto, não confiemos em todo tipo de pregação que estejamos ouvindo a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da segunda vinda de Cristo. A grande verdade ensinada por São João Crisóstomo aqui é que haverá um dilúvio do fogo eterno e é preciso nos prepararmos para esse grande dia. E ninguém vai chegar nesse grande dia com certeza da sua salvação, uma certeza inabalável, segundo pregam por aí, porque somente a graça os salvará. A graça, assim, é entendida como mera misericórdia divina, e a misericórdia divina, no dia do juízo final, diz São João Crisóstomo, será algo relativo, não absoluto, para salvar as pessoas. Não é um absoluto de Deus para a salvação. A graça, entendida como misericórdia. O absoluto de Deus para a salvação é a graça entendida como experiência diária, contínua com Deus. Experiência viva de arrependimento, de temor e tremor em relação ao grande dia do juízo de Deus, onde muitos que estarão na igreja serão condenados, ainda que vivam aí acreditando em pregações que ensinam que a salvação delas já está garantida. Essa mensagem é fortíssima e é preciso, de uma vez por todas, entendermos o que realmente a Escritura fala sobre o arrebatamento da igreja. São João Crisóstomo, então, nos dá essa grande lição, interpretando corretamente o ensino do arrebatamento da igreja. Esse ensino é um grande chamado de Deus, para vivermos uma fé reta. Continuamente uma fé reta.